Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais esse vídeo, né? Meu nome é José Passos, eu tenho um site chamado josepassos.com.br. Você também pode me encontrar no Facebook na minha fanpage José Passos. José Passos, ou pode me procurar pelo e-mail josé.passos@gmail.com. E o meu canal também no YouTube. Você pode me achar lá pelo José Passos, ok? Eu estou trazendo agora aí para vocês um e-book que eu acabei de fazer e eu vou disponibilizá-lo gratuitamente aí para vocês, tá bom? Então vocês podem fazer o download aí onde vocês estiverem assistindo esse vídeo. Vai ter lá um link que vai encaminhá-los para o meu site. Lá no site você vai, né, colocar lá o seu e-mail e vai ser enviado para o seu e-mail o e-book em PDF. Ok? Por que eu resolvi fazer este e-book? Vamos ver aqui. Eu tenho uma pequena introdução, né? E aí a introdução não diz tudo, né? Mas foi porque eu trabalho na área da educação já há alguns anos e lido principalmente com jovens, né? E eu vejo a dificuldade que o jovem tem em saber qual o caminho que ele deve seguir aí, trilhar para sua carreira profissional, para sua vida, né, pessoal aí na sociedade. Então, por conta da minha experiência, resolvi fazer esse e-book para auxiliá-los aí, tudo bem? Até tem aqui embaixo, logo penúltimo parágrafo, que diz assim, que a vida ela não é um acaso, o sucesso não é um acaso, né? Só vai ter sucesso na vida tanto pessoal quanto profissional se você fizer um planejamento, tá? Não é questão de sorte, tudo bem? Então eu vou ajudá-los aí, espero que esse material ajude vocês nessa jornada, tudo bem? E é só um modelo, aqui é um modelo, vai ter um modelo de questionário que vocês podem seguir, tudo bem? E aí vocês vão acrescentar o número de linhas que forem necessários. Como que funciona? Como é para o desenvolvimento pessoal, ele só vai parar quando você deixar de existir, tudo bem? Então por isso que é importante, até sugiro que você, se você tiver um caderno já usado lá, tira as folhas que já usou e reserve esse caderno para fazer o seu planejamento de desenvolvimento pessoal, né? Ou compre um caderno bem baratinho e use-o para esta atividade, tudo bem? Vai exigir aí um pouquinho de dedicação, ok? Então, mãos à obra. Mas vocês vão ver que vai valer a pena. Já vou adiantar, como está aqui nas orientações, que vocês vão ter que interpretar algumas palavras aí, né? No decorrer das atividades, tem várias atividades o tempo todo. Vocês vão ter que interpretar algumas palavras, por exemplo, chato, né? Ah, você é muito chato, ou eu me acho chato. E aí isso não quer dizer, né, fica muito vago. Por que você é chato? E a própria orientação descreve, né? Ou você é chato de uma forma positiva, né, que você gosta de coisas organizadas, chega no horário, uma pessoa de confiança. Ou você é chato de uma forma negativa, você é impertinente, você é sem graça, você não é uma pessoa de confiança, chega sempre atrasado. Tudo bem? Então é importante vocês prestarem muita atenção nesse ponto. Vamos lá? E lembrando, né, quem já me conhece, já viu algum vídeo, nós somos uma metamorfose ambulante. Por isso que é importante aí você ter esse caderno, que você vai ver que esse planejamento ele vai mudando com o tempo, tá? Como nós vamos mudando, né, o nosso planejamento também vai se adaptando a essas mudanças. E nós começamos aí essa nossa jornada com a primeira questão que já disponibilizei em vídeo, vocês podem ver aqui tanto no Facebook quanto no YouTube e lá no site, que a nossa primeira jornada é saber quem nós somos, quem sou, né? E já expliquei no outro vídeo que normalmente as pessoas respondem esse quem sou com o nome, e você não é o seu nome é só uma forma de identificação, né? E você é os seus papéis sociais, né? Como as pessoas te veem. Então você é filho, você é um estudante, você é namorado ou namorada, você é um trabalhador. Então são vários papéis sociais, né, que nós temos, que é o que você é. E você não é todas essas coisas o tempo todo ao mesmo tempo. Tudo bem? Nós temos
os nossos momentos. Um ou dois ou três, às vezes, até eles estão presentes no mesmo momento. Mas normalmente nós somos uma coisa de cada vez. Ok? Então, o exemplo aí está dado, né? Quem sou? Sou filho, irmão, neto, amigo, estudante. E quais são os seus papéis sociais? E deixem várias linhas que vocês vão ver que são muitos papéis sociais que nós temos. Tudo bem? Normalmente, os que nós colocamos em primeiro lugar é o que está mais em alta, né? O que nós estamos dando mais atenção aí nas nossas vidas. A segunda questão é o que tenho, né? E algumas pessoas não se apercebem do que tem, né? Da sorte que elas têm de terem tanta coisa, né? E até costumo dizer que nós temos muito mais do que precisamos, né? Basta dar uma olhadinha nos nossos guarda-roupas, gavetas, nas nossas sapateiras, vocês vão ver que a gente tem muito mais do que precisamos. Mas, né? Essa questão ela pode ser respondida de uma forma material, né? Essa coisa dos bens que nós temos, né? E imaterial, por exemplo, sonhos, objetivos, famílias, amigos e etc. Tá? Então, se você tem saúde, né, criatividade, são coisas que você tem. Tá? E vocês vão ver que depois a gente vai colocar isso tudo, vai auxiliá-lo à construção de um quadro que está lá, quase lá no final. Tudo bem? Então, deixem aí 2, 3 páginas para que você comece a listar tudo o que você tem. A terceira questão é onde estou. E essa é uma questão extremamente importante. Né? Às vezes você está no lugar errado, na hora errada, ou no lugar certo na hora certa. Né? Isso não pode ser um acaso, isso tem que ser planejado, você tem que planejar, né? Ser interesseiro. Eu vou gravar um outro vídeo falando sobre essa questão. Você é interesseiro? Eu tenho que ser interesseiro. Em que sentido? Em todos. Né? Até mesmo no lugar onde eu vou, que eu frequento, onde eu pretendo estar. Tudo bem? Isso é demonstrar interesse. Então, onde estou pode ser uma questão geográfica, quanto uma questão, né, interna, de sentimento. Então, o bairro, a cidade, onde você mora, a rua, o local onde você trabalha, e vocês vão ver que se vocês pararem um pouquinho mais para pensar, vocês vão ver que tudo isso tem uma importância muito grande. Todas essas questões de localização e de sentimento, por exemplo, você está num momento de transição na sua vida, né? Terminei o ensino médio. É uma situação onde você está neste momento da sua vida. Terminei um namoro, um casamento, troquei de emprego, né? É uma situação de localização, né? Temporal. E isso tudo gera algum sentimento que tem uma importância muito grande. Tudo bem? Listem aí tudo que vocês, onde vocês estão. Quanto de sentimento. E a quarta e última questão, mas tão importante quanto as outras 3 anteriores, é aonde você quer chegar. Né? Muitas pessoas começam por essa questão, onde eu quero chegar. Sem levar em consideração as 3 primeiras, sinto muito te informar, você vai se frustrar. Né? Eu conheço muitas pessoas que são frustradas. Por que são frustradas? Porque não fazem um planejamento. Né? Querem já ir para os finalmente. E essa questão do finalmente não dá, não tem base, não tem sustentação. Ok? Então o ideal é que você se planeje. Pode, algumas questões, gente, pode demorar algum tempo, né? Um tempo até considerável, outras um pouco menos de tempo. Então eu preciso saber para que eu não fique frustrado, desanimado. Tudo bem? Aonde você quer chegar? E essa pergunta, onde quero chegar, ela tem que ser muito ampla. Né? Lembra lá dos papéis sociais, do quem sou? E você pode fazer lá, separar de cada papel social que você tem, colocar por uma ordem de importância e responder essa questão em relação a onde você quer chegar como filho, como neto, como estudante, como trabalhador, né, como namorado, né, namorada, como esposo ou esposa. Tudo bem? Então eu respondo essa questão, ela é muito ampla, mas o ideal é que você consiga fazer, né, separado aí, cada coisa, cada papel social que você tem em uma, 2, 3, 4 folhas. Tudo bem? Sem saber onde você quer chegar, né, e até tem um videozinho lá que vocês podem assistir,
Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, né? E aí você vai ser como uma folha solta ao vento, né? Vai para onde o vento quiser levá-la e normalmente fica rodando no mesmo lugar. Tome muito cuidado, tudo bem? Viram a importância aí do planejamento estratégico pessoal, né? Você não tem como se desenvolver. E aí lembra que nós somos metamorfose ambulante e essa transformação, essas mudanças, elas são inevitáveis, ok? Se você não estiver no controle dessas mudanças, outra pessoa vai estar no controle, né? E ela vai te fazer mudar. Só que ela vai te fazer mudar em benefício dela e não o seu, ok? Então tome aí a direção das mudanças da sua vida. Tudo bem? E o ideal é que você comece a criar objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, por exemplo, você é um jovenzinho aí está no ensino médio. A curto prazo é terminar o ensino médio, ok? É um dos planejamentos aí, como por exemplo ser um estudante. A médio prazo, fazer uma faculdade. E a longo prazo, uma pós-graduação. Tudo bem? Entenderam aí que tem uma... Eu tenho que como me planejar bem antes das coisas acontecerem. É lógico que as coisas vão mudando no decorrer do tempo. O que eu vou fazer? Jogo fora o meu planejamento? Não, faço pequenas adequações. Ok? Vamos mais para frente. E aí a gente tem que começar a colocar a mão na massa, né? A começar a agir. Tudo bem? E aqui, como primeira ação, é a questão da mudança de hábito, né? Eu já fiz um videozinho também falando sobre essa questão, estou reunindo todos neste, né? E agora com esse documento, com esse e-book que eu estou disponibilizando para vocês, essa questão da mudança do hábito. Para que eu mude um hábito, é importante que eu o identifique. Eu tenho que ter consciência de que ele existe, né? Tanto os bons quanto os maus hábitos. Tudo bem? Os bons hábitos, para que eu preciso identificar? Olha, para valorizá-lo, para continuar fazendo, melhorá-lo. E os maus hábitos, para eliminá-los, né? E eu dei alguns exemplos aí, né, de hábitos, né? Então, por exemplo, de mau hábito, reclamar de tudo o tempo todo, né? Tem pessoas que, né, são urucas, vivem reclamando de tudo, né? Vivem depreciando as outras pessoas, né? Chega sempre atrasado. Isso tudo é um mau hábito, né? E os bons hábitos, por exemplo, o contrário disso, chega sempre no horário, é uma pessoa que a gente pode contar o tempo todo, ela vive de bom humor, né? Ela elogia as pessoas e até propõe um desafio aí para vocês, né? Um bom hábito que é muito legal e que vai mudar a forma como as pessoas te veem é elogiar as pessoas. Então, coloque como objetivo aí para essa mudança de hábito, por exemplo, elogiar 3 pessoas por dia, né? Então, 3 pessoas das dezenas de pessoas que passam pela vida de vocês durante o dia, escolham 3, né? Não escolham as mesmas todos os dias, mas escolham 3 aí durante o dia para fazer um elogio sincero, tá? Passe a observar melhor as pessoas. Elogie o seu trabalho, elogie uma roupa, né? Elogie um cabelo, elogie uma atitude, né? Isso vai fazer bem para a outra pessoa que está recebendo, porque todo mundo gosta de ser elogiado, e vai fazer bem para você, né? Porque você vai ver que isso te faz bem e as pessoas vão começar a te ver de uma forma diferente. Tudo bem? Listei aí os bons hábitos e os maus hábitos. E aí eu até sugiro que você conte com o auxílio de terceiros, né, outras pessoas que podem aí citar algum bom hábito ou mau hábito que você tem que você talvez não perceba. Muitas vezes a gente não percebe, então peça ajuda às pessoas que te cercam, tudo bem? E o ideal depois é que você coloque aí de forma, né, uma ordem de importância, né? Os bons hábitos, qual o que você pratica mais, qual é o que as pessoas mais percebem, coloca lá no ponto, é o seu ponto forte, é uma característica marcante que você tem. E os maus hábitos também da mesma forma, né? Qual é o que mais incomoda as outras pessoas, o que mais te incomoda e que a gente precisa mudar o mais rápido possível. Tudo bem? E vocês vão ver que toda mudança gera resistência. Não é fácil mudar. Então você tem que estar preparado a ser,
né, persistente. A gente tem que persistir, não pode desistir. Tudo bem? E aí você vai mudar aí, né? Vai valorizar os seus bons hábitos e melhorá-los o tempo todo, porque tudo que é bom pode e deve, tem que ser um dever, ser melhorado, tá bom? Ao contrário do que as pessoas pensam, que é um pensamento muito pobre. Tudo que é bom dura pouco, está erradíssimo, né? Tudo que é bom pode e deve ser melhorado. Tudo bem? Então os bons hábitos têm que ser melhorados o tempo todo. E os maus hábitos, eles têm que ser ou eliminados ou transformados, né, de uma forma negativa para uma positiva. Tudo bem? E aí só para lembrar que você pode o tempo todo mandar uma mensagem para mim. Então, estou com dúvida, não sei como preencher, está certo ou está errado. Lá no início eu coloquei lá, não existe certo ou errado, tudo bem? Tudo depende do ponto de vista. Mas se você tiver alguma dúvida e queira tirar essa dúvida comigo, você pode mandar um e-mail. Já falei meu e-mail, está lá no final do e-book o meu e-mail, né? josé.passos@gmail.com, ou pode mandar uma mensagem através do Facebook ou deixar um comentário no YouTube. Tudo bem? Né? Estarei aí o mais rápido possível, vou tentar respondê-lo. Ok? E aí partimos agora para uma outra ação. E esta é extremamente importante, que é chamada feedback. É uma ferramenta. Eu até falo que é uma ferramenta de afinar instrumento, né? Quem entende um pouquinho de música sabe que um instrumento que não está afinado quando toca, né? Ao invés de causar um sentimento de prazer, uma sensação de prazer, causa uma sensação de incômodo. É muito ruim ouvir um instrumento não afinado. Tudo bem? E é para mim também na área da gestão, da área da administração, é a ferramenta mais poderosa que existe. Essa ferramenta, para mim, é a que mais provoca transformação. Não tem como você melhorar como pessoa ou profissional se não for através do feedback. E a gente vai ver muito, né, claramente o que é isto. Né? Como ação para o feedback, está descrito aí, eu sugiro que você pergunte para no mínimo 5 pessoas de sua confiança e que tenham um convívio com você, o que elas acham de você. Tudo bem? Esteja preparado para ouvir algumas informações que talvez você não goste. Tá? E você tem que informá-la para o porquê que você está fazendo isso, para que ela entenda, né, que é uma forma de contribuir para o seu aperfeiçoamento pessoal e profissional. Tá bem? E que não vai ter uma contra-argumentação, não vai ter uma vingança, né? Você só vai ouvir essa pessoa relatar e depois você vai fazer algumas anotações, tudo bem? E sugiro que você fale para essa pessoa que ela seja o mais sincera possível. E sempre no final do feedback você agradece pela contribuição, né? Fala muito obrigado, você contribuiu muito para o meu desenvolvimento pessoal. Tudo bem? Qual que é o problema do feedback? Né? Se a pessoa não está preparada para dar um feedback, e aí num outro vídeo a gente pode falar sobre isso, que não é o que fala, mas como se fala, a pessoa que está recebendo pode ficar ofendida, ok? Então eu tenho que me capacitar para dar feedbacks. E o outro problema é a pessoa que recebe. Muitas pessoas têm um excesso de frescura e por conta desse excesso de frescura se ofende facilmente. Né? Assista um videozinho do Leandro Carnal e ele fala que, um dos vídeos dele, que ele fala assim, que só se ofende quem não se conhece e palavras são só palavras. Tudo bem? Cuidado, né, com esse excesso de frescura. Então, tanto a pessoa que dá o feedback quanto a que recebe têm que estar preparados. Tudo bem? Legal. Vamos para frente aí. Né? 5 pessoas. E o ideal é que você colha essas informações. O ideal é que seja também de forma pessoal, né, ao vivo, tete a tete, mas caso algumas pessoas tenham dificuldade, pode ser por escrito. E as informações que forem colhidas aí desse feedback, né, o que elas acham de você de forma positiva ou negativa, o ideal é que você consiga classificar aí, colocar, né, aí os pontos positivos que foram apontados sobre você e os pontos negativos. E as outras informações que você colheu lá nos documentos anteriores também podem ser colocados
Aí, tudo bem? Né? Tem o indicativo embaixo aí, a legenda. Ok, o que eu faço com todas essas informações? Eu passo aqui para o quadro da análise SWOT, né? A tradução de SWOT, né, fica fofa, que é forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Tudo bem? Então você vai classificar lá as informações e vai colocar neste quadro. Tudo bem? Embaixo, é lógico, vai ter lá o descritivo como você faz isso. Teve alguma dúvida? Mande um e-mail, mande uma mensagem e eu vou tentar esclarecer para vocês. Tudo bem? Vamos lá para o exemplo, acho que fica mais fácil de entender. Aqui no exemplo, eu vou pegar essa questão do relacionamento e de um bem material, tudo bem? Lembra lá que onde estou, onde quero chegar, o que tenho, também serve para todas as informações de lá você traz para cá, beleza? Então vamos pegar aqui, por exemplo, você tem um celular, ok? O celular é seu, já está quitado. Então ele é do quadrante de cima, ou ele é uma força ou uma fraqueza, chamado contexto interno, é seu. Se você estiver pagando ainda esse celular, ele é do quadrante de baixo, oportunidade ou ameaça, tudo bem? Chamado contexto interno. Então, a parte de cima, contexto interno, força ou fraqueza, tudo que é meu, já quitado ou está comigo ou internalizado na minha memória, por exemplo. Né? Eu já vou dar um exemplo disso aí. E oportunidade e ameaça são de contexto externo, que ainda não é meu integralmente, né? Ou está fora, né? Por exemplo, pessoas. Todas as pessoas são de contexto externo. Até a minha mãe, meu pai, sim. Né? Meu marido, sim. Meu filho, o filho tem uma particularidade. Se ele está dentro da sua barriguinha ainda, ele é de contexto interno, uma força ou uma fraqueza. Se ele já nasceu, cortou o cordão umbilical, ele é uma oportunidade ou uma ameaça. Tudo bem? Então vamos pegar lá o celular. O celular quitado, né? É seu. Então, ou ele é uma força ou uma fraqueza. Ele não pode estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Cada coisa só em um quadrante. Tudo bem? Então, força. Olha, ele é um meio de comunicação rápida. Eu trabalho com ele, né? As pessoas entram em contato comigo para que eu venda alguma coisa. Eu uso ele para estudar, fazer um curso de inglês, ler um livro. Olha, viu? Só pontos positivos. Agora ele pode também ser uma fraqueza. Tem pessoas que não têm um controle do uso do celular e usam no horário de trabalho, por exemplo. Né? Não consegue tirar o olho da telinha, tá com problema de postura, coluna, dor no pescoço por conta do celular. E no dedo também, né? A mão já está com algumas dores. Olha só, se você não consegue se controlar, o celular de uma outra pessoa toca ou vibra, você pega o seu, né? Por reflexo, isso é uma fraqueza. Conseguiram entender? Ok, o mesmo caso, o celular, eu estou pagando ainda, né? Então ele pode ser uma oportunidade, né? Lembra lá, uma forma de contato, a pessoa pode me ligar rapidamente, eu ligo para outras pessoas. Ele serve como para que eu venda ou receba pedidos de venda e tudo mais. Legal? Para estudar, né? Ou ele é uma ameaça, da mesma forma que fraqueza lá, que eu posso perder o meu emprego, por exemplo, por ficar o tempo todo no celular. Beleza? Agora, pessoas. No caso de pessoa, eu vou falar de pessoa, né? Pessoa só pode ser oportunidade e ameaça. O exemplo que eu coloquei lá, o esposo ou a esposa. No meu caso, a minha esposa, a princesa Lorena, ela é uma oportunidade, né? Por quê? Porque ela é uma companheira presente, é uma auxiliadora idônea, uma pessoa que está sempre me motivando, né? Me incentivando, ok? Me coloca para cima, né? Me ajuda em tudo quanto que em questões que eu preciso, ela está ali para me ajudar. Tudo bem? Mas ela também poderia ser uma ameaça. Eu não sei qual é o caso de vocês. Né? Por exemplo, se ela fosse extremamente ciumenta, uma pessoa que ficasse reclamando de tudo o tempo todo, né? Que não me auxiliasse em nada, ela seria uma ameaça. Conseguiram entender? Fácil, né? E a questão do sentimento. Lembram lá de sentimentos que eu posso colocar lá tanto objetos, né, materiais, quanto
imateriais, que são, né, eu posso falar um sentimento, aí eu tenho medo de falar em público. O medo é uma questão interna, tudo bem? Então, por ser uma questão interna, ela só pode ser uma força ou uma fraqueza. E aí a fraqueza qualquer, ser medo. Medo de falar em público. É uma força ou uma fraqueza? É lógico que é uma fraqueza, né? Vou colocar lá no quadrante de fraqueza. Medo de falar em público. Ok? E qualquer dúvida, né? Tem o descritivo embaixo, mas você pode me enviar uma mensagem. Legal? Né? Aqui o plano de ação explicando, né, força e fraqueza, leia com cautela, né? Ok? Vamos lá, tem falado sobre as oportunidades, tem vários outros exemplos. E o que eu faço depois disso? É que você faça uma análise desse quadro FOFA, né? Ou análise SWOT, né? E aí você vai ver as suas forças. E o que eu faço com as minhas forças? Fala assim, primeiro se reconhece, né? E você vai ver que tem coisas que estão ali na força que você reconhece e que e coisas que você talvez não reconheça, mas que as outras pessoas reconhecem em você. Então é importante que você internalize e tenha consciência. Tudo bem? O ideal também é que coloque uma ordem de importância, tá bom? De uma próxima vez, por exemplo, que você for participar de um processo seletivo ou de uma entrevista e alguém perguntar, me fale um pouco de você. Depois que você fez essa análise SWOT aí, né, e viu o seu quadro, e aí o ideal é que você fale mais sobre o quadrante esquerdo aí, que é de forças e oportunidades, você fale para o seu entrevistador, você quer uma versão longa ou uma versão reduzida? Porque você vai ter muito o que falar sobre você. Entenderam? Legal. Aí você vai ver lá as oportunidades. Oportunidade tem que ser aproveitada, gente. A gente não desperdiça oportunidade. Ok? Ameaças. É sempre importante que você perceba muito bem as suas ameaças, né? Tenha controle sobre elas. Existe até um ditado bem antigo que fala assim que o ideal é que você tenha os seus amigos perto e os seus inimigos mais perto ainda. Para quê? Para que você possa observá-los o tempo todo. Ok? E também as ameaças, muitas vezes, elas servem como exemplo. O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Por exemplo, é um concorrente. Ele é uma ameaça, ok? E ele pode ser uma ameaça de forma positiva ou negativa. Se ele estiver acertando mais do que eu observo e aprendo com ele. E tento fazer melhor. Se ele está fazendo alguma coisa errada, já sei que eu não devo fazer. Tudo bem? Vamos lá. Sobrou o quê? Fraqueza. E aí a gente vai trabalhar nessas fraquezas aí. O ideal é que você consiga transformar essa fraqueza em força, aumentar o seu quadro de força. Tudo bem? Tem o descritivo aí, leiam com cuidado, né, com calma. E aí vamos já direto com um plano de ação, né? Eu tenho que transformar lá a minha fraqueza em uma força. Eu dei exemplo lá, por exemplo, de medo de falar em público, né? Então eu tenho que transformar. Lembram lá que eu dei o exemplo de medo de falar em público? É uma minha fraqueza. E está lá como uma das minhas primeiras, né? Está lá no topo das minhas fraquezas. E eu vou fazer um plano de ação para transformar este medo de falar em público em uma força. Então, coloque aqui a sua fraqueza. Timidez, né? Traduzir lá o medo de falar em público por timidez. Qual que é o meu objetivo? Melhorar a capacidade de comunicação. Ok? Fácil, né? E aí eu divido em 3 ações. Eu quero transformar essa timidez em comunicação, eu ser uma pessoa comunicativa. Então, primeiro passo, pesquisar cursos de teatro, oratória, qualquer outro curso que melhore a minha comunicação e que esteja próximo ou da minha casa, que eu possa me locomover rapidamente, facilmente, ou do meu trabalho, tá bom? E aí existem várias ONGs também que podem ajudar, né? Tem formas pagas e gratuitas e online também, ok? Vocês têm que aproveitar, por exemplo, essa oportunidade que nós estamos tendo agora. Primeiro passo. Segundo passo, né? Depois que você viu quais os cursos que tem, né? E você conseguiu separar lá, escolha lá um número, né? Que você queira conhecer, né? Ficou em dúvida em 2, 3 ou 4, é marcar uma visita para conhecer os métodos e valores. Tudo bem?
para ver se você se adequa àquele espaço, àquele professor ou àquele método. E, né, a questão financeira, você pode pagar? Ok? Tomado, né, depois analise novamente, escolha um dos cursos e inicie o curso. Tudo bem? E você vai fazer um plano de ação, deixe para cada fraqueza que você tem. E vocês vão ver que com o tempo, né, você vai eliminar essas fraquezas, você vai ter um número enorme de forças. Isso vai promover uma transformação interna, pessoal, que vai refletir no seu externo. Ok? E o ideal, dica de ouro, né? Sempre comece pelo mais fácil, né? Tudo bem? Ah, mas o que mais me incomoda é a timidez, não me comunicar em público. É difícil mudar isso, tudo bem? Tá lá no topo da lista. Mas tem uma lá que é, por exemplo, eu sou desorganizado. Tá bom? O que vocês acham mais fácil? Criar o hábito de organizar as coisas ou de aprender a se comunicar melhor? Vocês vão ver que é melhor, o mais fácil é organização. Então comece sempre pelo mais fácil. Tudo bem? Por que isso? Essa é uma dica de ouro. Porque a partir do momento que você concretizar esta ação, isso gera um sentimento de vitória interno, né? Comemore, né? E passe para frente. Vocês vão ver, por exemplo, que melhorar o processo de comunicação, ele vai mudar de nível, ao invés de ser difícil, vai ser moderado, tá bom? A gente vai criando mais confiança em nós mesmos. Ok? Vamos lá. E é isto, tá? Então aqui seguem os meus meios de contato, tá bom? Então você pode também me achar lá no Facebook e no YouTube, ok? Se você tiver alguma dúvida, né, pode me mandar uma mensagem ou um e-mail, né? E se você achou que foi legal esse vídeo, compartilhe, né? Faça um comentário sempre que possível, os comentários nos ajudam bastante. E se tiver no YouTube lá, dê um curtir e um compartilhar também, ok? Muito obrigado, pessoal, até a próxima!